Então, boa noite a todos, pessoal. Eu sou o Caio da Foxes, aqui do Departamento de Pré-Vendas. Hoje nós temos alguns colegas da Foxes também participando, e outros integradores, distribuidores. Um prazer enorme para a gente estar aqui com vocês e compartilhar um pouco sobre os nossos microinversores, né? Essa solução que já está há algum tempo no mercado e temos também um novo lançamento do microinversor que também vamos falar bem aqui hoje, tá? Então, qualquer dúvida que tiverem, quiserem ir coletando as dúvidas, né? A gente pode tratar no final, dessas perguntas mais recorrentes, pode ser? Então, se estiverem ouvindo bem, se não estiverem ouvindo, por favor, me informar que a gente vai, ajeitar aqui, tá? Então, vamos dar o início. Boa noite a todos. Então, a gente gosta de fazer primeiramente só um momentinho aqui. Marina, eu acho que tem algumas pessoas fazendo anotações na tela, se puder retirar essa função. Eita, vou tirar, peraí. Perfeito. Então, a gente, não sei se todos aqui já conhecem a nossa empresa Foxes, então a gente gosta de fazer uma breve introdução sobre quem é a Foxes, de onde veio, para onde vai. Então, vamos começar falando da nossa origem, né? Então, a Foxes, ela tem como grande investidor o grupo Tsingshan. É um grupo chinês, né? Participações no mercado de aço inoxidável e também renováveis. Então, o Tsingshan, ele opera em diversas áreas, né, da cadeia produtiva. Então, uma delas é a extração e beneficiamento de minérios. Então, aqui esse gráfico, no painel da esquerda, a gente consegue verificar algumas recursos que o grupo Tsingshan trabalha. Por exemplo, o níquel, que é extraído lá na Indonésia. Lá na Argentina, a gente tem as minas de lítio, onde o grupo Tsingshan é o quarto maior operador de minas de lítio lá. Tá? Então, são minerais estratégicos no mercado de baterias e de energias renováveis, né? Então, o grupo Tsingshan atua fortemente, né, desde o início do processo, né? Aqui na metade do processo, né, produtivo, nós temos a empresa Reptic, a empresa irmã da Foxes, que realiza, então, projeto e fabricação de células de bateria. E aqui na ponta, com o mercado, né, em interface com o mercado, nós temos a Foxes, que se concentra na aplicação, né? Então a gente fabrica inversores, fabrica baterias, carregadores veiculares, sistemas de armazenamento de energia, bombas de calor, inversores híbridos, né? Então a Focus ela abrange diversas soluções no mercado de energias renováveis. Então, além da Focus, né, nós temos todo o grupo Tsingshan dando esse esse grande apoio, né? Então, dando prosseguimento, onde nós estamos localizados, né? Então, a nossa matriz se localiza em Wenzhou, na China, né? Então é no sudeste chinês, onde nós temos hoje a nossa fábrica com capacidade de 12 gigawatts de produção anual, né? Então, estou falando aqui da fábrica. E a gente está também, vale dizer, né? Vale ressaltar que a gente está fazendo a ampliação dessa fábrica. Então, a gente está construindo mais algumas linhas de produção, na verdade, mais 50 linhas de produção, que vão agregar mais 50 GB de capacidade, tá? Então a gente vai alcançar ao final do ano que vem 62 GB de capacidade produtiva. Então a Fox está apostando muito no mercado aqui latino-americano, porque a gente vê muito potencial, né? Para isso a gente também está acrescendo, né? Crescendo a nossa capacidade produtiva. Então, além da nossa fábrica em Wenzhou, também temos um centro de P&D em Wuhan, que fica nessa região mais central da China, e temos mais alguns outros centros de P&D, né, de pesquisa e desenvolvimento, em outras regiões da China, né? Aqui como Shanghai, temos também em Wuxi, onde era a nossa primeira fábrica. Temos também no mundo, né? Então a gente tem uma grande presença no mundo, diversos mercados onde a Foxes atua. Por exemplo, o mercado alemão, que é um dos Foxes que tem maior presença, maior participação. Tem o mercado turco, sul-americano, colombiano e assim por diante, tá? Então, vale ressaltar para prestar esse suporte, para realizar as devidas adequações do produto, antes de introduzir ao mercado.
Então, então vale ressaltar também que aqui no Brasil a gente está localizado em em São Paulo, né? Em Vargem Grande Paulista, ali na Raposo Tavares. Nós temos diversos vídeos que falam sobre a história da empresa. Eu vou deixar o link para vocês acessarem no YouTube diretamente, para que a gente não ocupe a nossa apresentação falando dos vídeos, né? Mas é muito interessante, né? Então, recomendo aí que quem tenha tempo e interesse possa acessar o nosso YouTube oficial e também verificar esses vídeos, né? Então, temos alguns vídeos comerciais e alguns vídeos de instalação, que são muito importantes, né? Para nós que temos, às vezes estamos em campo, querendo saber alguma coisa de instalação, a gente tem um vídeo ensinando como instalar os produtos, tá? Então, eu vou pular aqui, porque às vezes não toca muito bem o vídeo, tá? Então, voltando a falando sobre a empresa, né? Uma empresa unicórnio, né? Que é uma empresa que tem um grande valor de mercado com menos de 5 anos de idade, tá? Então, a Foxes agora tem 6 anos de idade também. E estamos listados no índice Bloomberg como um Tier 1, né? Ou seja, empresas que têm bancabilidade, né? Capacidade financeira de cumprir com seus deveres. E também temos diversos selos de reconhecimento nacional a nível mundial, tá? Então, esse aqui é o EUPD Research, são os selos de reconhecimento da marca, né? Como sendo uma marca de forte presença nesses mercados. Então, aqui a gente tem a África do Sul, Inglaterra, Polônia, né, Portugal, mercados onde a Fox atua. E também já recebeu esse selo. Nós já recebemos esse selo também em 2023, 2024, e estamos aí em 2025 também, esperamos que possamos estar nesse índice. Então, agora sim, vamos ao que interessa, né? Vamos falar de produtos e soluções. É, Você já conhece o portfólio da Foxes, então, é claro que hoje a gente vai focar em microinversores, mas vale a pena a gente comentar aqui que a gente tem diversos outros produtos no portfólio. Então, começando nessa primeira linha, linha superior aqui no nosso gráfico, nós temos os microinversores, é claro, os quais a gente vai entrar em bastante detalhes hoje. Temos os demais inversores tipo string, né? Então, temos esses inversores monofásicos, né? Que estão essas linhas de inversores monofásicos, onde eu circulei em vermelho aqui. Então, temos os monofásicos de 1 MPPT, monofásicos de 2 MPPTs, de 3 MPPTs, e temos os inversores on-grid trifásicos, também prontos para as diversas particularidades de projeto. Também temos os inversores híbridos, que fazem parte do nosso portfólio, né? Na verdade, do carro-chefe, também mundialmente falando, e as baterias que casam perfeitamente com esses inversores. Também temos alguns acessórios que fazem algumas determinadas funções nesses sistemas híbridos e os carregadores veiculares que também já estão disponíveis no Brasil. Então, como a gente já comentou, hoje o foco é microinversor. Então, vamos embora. Vamos começar a falar de micro. Então, aqui estão as estrelas da noite, né, os microinversores. Então, é uma breve introdução. Primeiramente, temos duas famílias de microinversor. Essa família chamada M, que ela tem dois MPPTs, né? Então, aqui a gente pode ver que ela tem dois MPPTs, duas entradas para módulos. E a família Q, que tem quatro MPPTs, que é o nosso grande lançamento do ano, tá? Então, já chegou aqui nos nossos distribuidores, esses produtos, e já estão alguns no campo instalados, e tem gente ficando feliz aí com nossos microinversores. Então, vamos dar continuidade. A grande diferença entre esses dois modelos é a entrada, número de entrada e as potências, né? Então, por exemplo, aqui, o nosso da microinversor da família M, nós temos de 600, 800, 1000 e 1200 watts para dois módulos, né? Então, é claro, eu posso trabalhar com módulos de variadas potências, 400, 500, 600, 700, né? Todos os módulos que estão no mercado são perfeitamente compatíveis. Por quê? Esse dado aqui é muito. A gente consegue trabalhar perfeitamente com qualquer Kai, módulo fotovoltaico no mercado hoje, tá? Sim, o seu áudio tá dando uma cortada alô? considerável. Alô? Melhorou? Tá falhando bastante. Alô?
Oi, Alô, tá ouvindo bem? agora tô. Tá ouvindo? Sim, Eu acredito que seja a Ok. internet, no caso aí, viu, Caio? Melhorou? Melhorou? melhorou. Hum, Ok, pessoal. Talvez eu desligue minha câmera então para ficar mais leve. Pode ser? Talvez seja uma boa. Tá, um momento. Vou retirar minha face aqui, pessoal. Com licença. Fechou. Talvez fique mais leve agora, pessoal. Então, estão ouvindo bem, né? Sim, Ok, qualquer coisa é só chamar. Então, dando prosseguimento, a gente está falando sobre a capacidade de corrente de entrada desses microinversores. Então, vocês podem ver que a gente trata de EMP de até 20 amperes. Ou seja, os módulos mais modernos do mercado, bifaciais, double glass e assim por diante, eles vão ter uma corrente em torno de 18, 19 amperes de corrente máxima potência. Então, nossos microinversores vão trabalhar perfeitamente com qualquer tipo de módulo disponível no mercado hoje, sem ceifar a potência. Então, isso aqui já começa com um grande diferencial. E é claro que os níveis de tensão de entrada estão perfeitamente adequados para esses modelos disponíveis no mercado hoje, tá? Então, essas grandezas aqui, esses parâmetros de ambos inversores, eles não mudam em nada, tá? Eles são os mesmos parâmetros. Por exemplo, máxima tensão de entrada 60 volts, né? Intervalo de tensão MPPT, né? São grandezas bem similares nos dois modelos. Como eu vinha falando, é, nós temos aqui a linha Q, que é o nosso lançamento do ano com 4 MPPTs, tá? E esse modelo a gente tem com 1.6, 2, 2.4, 2.5, tá? E os nossos distribuidores hoje estão trazendo esses dois modelos de maior potência, tá? 2.4, 2.5 quilowatts. Então agora a gente vai entrar mais um pouquinho de detalhes. Algumas características mais profundas, né? Aquela ali era apenas uma introdução. Começando falando sobre topologia de inversores, né? Então, como já é bem sabido, existem três topologias de inversores, mais usadas no mercado fotovoltaico. São os inversores centrais, para grandes usinas, onde todas as strings chegam a um determinado ponto e ali é realizado o controle, conversão de potência e assim por diante. Temos os inversores string, né? Que se adequa muito bem em todo tipo, praticamente todo tipo de instalação, desde instalações residenciais, comerciais, até grandes instalações de usinas de micro, mini geração, ou até mesmo algumas usinas centralizadas também utilizam inversores string. E nós temos os microinversores, tá? Então, os microinversores são uma terceira topologia de inversores que tem a sua aplicação principalmente em instalações residenciais, comerciais de pequeno e médio porte. Mas é claro que também, em algumas oportunidades, também são utilizados em usinas maiores, tá? Então, só quais as grandes diferenças entre as duas modalidades aqui, os dois tipos de inversores? Então, os inversores string, para ligar o inversor string, eu preciso de uma string, ou seja, uma conexão em série de diversos módulos. Então, existe um número mínimo de módulos e um número máximo de módulos para conectar. Enquanto para os microinversores, eu tenho a ligação direta do módulo fotovoltaico ao microinversor. Então, nesse caso, eu não faço uma string, né? Eu faço apenas uma conexão direta do módulo no microinversor, na sua devida entrada MPPT. Então, já aí a gente já tem mais ou menos uma noção do benefício, né? Por exemplo, quando eu tenho um sistema sombreado, uma série de módulos sombreada, se um dos módulos é sombreado, a corrente de toda a série vai sofrer com esse sombreamento, né? Então, quando um dos módulos é sombreado, toda a série vai sofrer perdas, pelo sombreamento. Por outro lado, nos microinversores, eles não têm associação em série com os demais, então eles trabalham de forma independente. Então, se um módulo estiver sombreado, isso não vai fazer com que o outro módulo tenha o desempenho inferior, né? Então, isso aí já começa a vantagem aí. Então, para lugares, espaços menores, né, como telhados com águas muito repartidas, ou lugares onde há incidência de sombreamento durante o dia, os microinversores são mais recomendados. Outro grande diferencial é a questão da tensão, né? Então, a tensão de um inversor, a tensão de entrada de um inversor string, ela é mais alta porque ela está fazendo a ligação de uma string completa.
enquanto dos microinversores ela é mais baixa. Então, é uma tensão, digamos, mais segura para trabalhar. Então, isso reflete justamente na segurança, que é o terceiro tópico que a gente está colocando aqui. Então, quando sistemas com baixa tensão, eles requerem outras medidas de segurança, né? Isso também tem a ver com a obrigatoriedade do dispositivo de desligamento rápido, tá, pessoal? Então, para sistemas com tensão de corrente contínua superior a 120 volts, a gente vai precisar no futuro, aliás, no presente, né, porque a norma já está vigente, nós vamos precisar de sistema de desligamento rápido, conhecido como RSD. Tá? Enquanto para microinversores, como a gente tem uma tensão de entrada inferior a 120 volts, no caso de até 60 volts, não será necessário esse dispositivo de desligamento rápido, porque esse nível de tensão já cumpre perfeitamente a regulação hoje vigente. O quarto ponto de diferenciação é o desempenho, né? Então, como a gente já vinha falando, é a questão do sombreamento. Então, quando a gente tem uma string sombreada, toda a string vai sofrer perdas. Enquanto, quando eu tenho um módulo sombreado, apenas aquele módulo vai ter um decréscimo de potência, um decréscimo de geração, enquanto os demais módulos que não foram sombreados não vão sofrer qualquer impacto ou serem prejudicados ou terem sua geração prejudicada. A instalação, outro tópico de, de comparação. Inversores string, nós colocamos menos inversores e colocamos ele no lugar centralizado e trazemos todas as strings. Enquanto os inversores, microinversores, nós instalamos debaixo do módulo, né, no telhado mesmo, facilitando ali na hora de instalar o módulo, já instalamos o inversor. O custo, Bea, alô? não vai tomar nenhum refrigerante? Opa, tem alguém falando. Vamos dar continuidade aqui. Então, tem outros benefícios, vantagens, desvantagens entre as duas tecnologias. Uma outra vantagem interessante também é que é o próprio monitoramento, né? Consigo monitorar a geração a nível de módulo. Então, eu consigo saber o desempenho daquele exato módulo dentro da minha plataforma Fox Cloud, tá? Então, vamos dar continuidade. Isso aqui já está de comum conhecimento do mercado. Mais alguns detalhes da série M, tá? Então, a série M, lembrando, 2 MPPTs de 600 watts até 1.200 watts. Os distribuidores no mercado hoje já possuem um modelo de 1.200 watts, tá? 1.2 kW. Então, esse é o modelo que a gente tem no mercado hoje com maior adesão. 2 VPTs, corrente de entrada de 20, tensão de partida de 24 e IP67. Então, 67, resistente a jatos d'água, né? E partículas de poeira. Então, é claro, esse inversor ele vai estar no telhado, exposto a sol, a chuva, geada, né? Então, diversas intempéries ali agindo contra o microinversor. Então, ele precisa ser totalmente selado. Então, ele é IP67, não passa nenhum fiozinho de ar, né? Ele é totalmente selado dentro dele, tá? Então, o IP67 é garantido. Algumas características mais do microinversor, então podem ver características que já foram mencionadas, né? Então, a gente coloca aqui, por exemplo, muita gente pergunta das potências dos módulos, né? A gente coloca isso aqui como referência, para que a pessoa saiba. Porém, não está restrito a essa potência, né? Então, desde que respeite aqui a máxima corrente de entrada e a máxima tensão de entrada, vai trabalhar perfeitamente, tá? Se tiverem qualquer dúvida de dimensionamento, se eu posso usar esse módulo ou não posso usar com o nosso microinversor, fiquem à vontade em nos contatar, nossa central de atendimento, né? Nós temos também engenheiros de pré-vendas também preparados para ajudar nas questões de projeto. Ah, dando prosseguimento aqui, sobre a série M. Então, como eu disse para vocês, a gente tem vários materiais de apoio, né? Além dos datasheets, manuais, guias de instalação rápida, temos também os vídeos de instalação, que é muito legal, muito interessante, porque economiza bastante tempo, né? E se eu quero fazer uma explicação rápida, se eu quero entender de forma rápida como instalar, eu geralmente recorro aos vídeos. Então, recomendo que vocês acessem o YouTube, sigam a página da Foxes e tenham todos os vídeos de instalação para todas as famílias de produto, de modo bem fácil e rápido. Tá? Hoje a gente não vai passar os vídeos, vamos falar de modo livre aqui, sem apoio dos vídeos, tá? Mas a gente vai disponibilizar a apresentação e lá vocês podem recorrer também aos vídeos.
Então, aqui eu tenho uma introdução também, vídeos mais de instalação, vídeos mais voltados à parte comercial, né? As características gerais, o modo de funcionamento e assim por diante. Então, aqui vale ressaltar isso também. Dando continuidade, que é a nossa família Q de inversores, de microinversores. Então, a grande diferença é que ele tem 2 MPPTs a mais e as demais grandezas são bem similares, tá? Então, a gente vai trazer algumas características gerais. Aqui também a potência dos módulos fica mais de referência. A tensão, intervalo de tensão MPPT é bem interessante para a gente saber, para casar bem o módulo, né? Para a gente ter o melhor performance possível. Qual módulo é melhor de usar? Isso aí geralmente a gente recomenda que seja feito algum tipo de simulação, de geração, usando algum software específico, como PVSys, PVSol, né? São softwares específicos para previsão de geração e desempenho do sistema. Então, se vocês querem saber, esse módulo casa bem, aquele, também tem esse tipo de ferramenta à disposição. Retomando, interessante aqui também, eu não comentei anteriormente, mas a questão da corrente de saída, né? Então, os microinversores, por exemplo, aqui, a corrente de saída deles tem a ver com o cabo que eu vou utilizar, tem a ver com o número de microinversores que eu vou colocar no mesmo ramo, né? Então, por exemplo, aqui, nós temos o microinversor da 2,5, né? Vocês sabem que a gente tem hoje no Brasil, após a publicação da Resolução 1098 de 2024, a questão da inversão de fluxo, a questão do fast track. Então, fica muito claro que com 3 inversores Q1 2500, eu ainda estou dentro, me enquadrando no critério fast track, né? Então, eu estaria isento desse tipo de análise, esse tipo de objeção das concessionárias. Tá? Vou entrar um pouquinho mais em detalhes logo, logo. Então, bem como no inversor M, aqui na série Q, nós também temos um vídeo de instalação para que vocês possam ver de forma rápida. Algumas características um pouco mais técnicas, né? Então, aqui na série Q, por exemplo, a topologia de isolação dele é reforçada, né? O sistema é seguro, pois a gente trabalha em baixa tensão, o IPM67, compatível com a 100% dos módulos fotovoltaicos disponíveis hoje no mercado, né? Então, a gente já se colocou à disposição para ajudar a analisar também. A estrutura de mão dada, essa estrutura aqui que a gente fala, né? De conector de corrente alternada, ele é utilizado no microinversor da série M, tá? Então, são conectores que vão cascateando um no outro. Enquanto os conectores da série Q são conectores do tipo T, né, de ramificação. Tá? Então, essa é a segunda grande diferença entre as duas famílias de microinversores, é o tipo de conexão de corrente alternada. Enquanto a série M1, ela utiliza os conectores, por exemplo, o inversor 1 conecta o inversor 2, assim diante. Enquanto os inversores da série Q, eles conectam em todos em um barramento de corrente alternada e vão fazendo a conexão naquele conector tipo T, né? Então, vai ter um conector assim e eu vou acrescentando um depois do outro. E ambos os sistemas, né, ambos os modelos, eles contam com a mesma tecnologia de comunicação, tá? Então, a comunicação é um ponto-chave, eu diria, um ponto-chave na escolha do seu microinversor hoje, né? A gente sabe, a gente tem uma instalação, o telhado é grande, às vezes é uma indústria, e o roteador, né, de internet, ele está um pouco longe do telhado, às vezes. Está um pouco longe, está no escritório, na casa de máquinas. Então, muitas vezes ele está muito longe do local de instalação dos módulos e dos inversores. Isso faz com que a nossa internet, o nosso sinal de internet seja muito fraco e a gente perca comunicação. Não no nosso caso, que a gente tem aqui o inversor Foxes, né? Então, a Foxes é, em contraponto à maior parte dos concorrentes, a gente trabalha com Wi-Fi Mesh, tá? Essa tecnologia, ela guia a troca de dados com a internet, porque meus inversores, eles trabalham em conjunto, né, em rede, onde, por exemplo, eu tenho aquele último microinversor instalado lá na ponta do telhado, e eu tenho esse primeiro que está instalado aqui. Esse está mais perto do roteador, ele tem um sinal mais forte. E aquele último, teoricamente, teria um sinal mais fraco. Porém, o último e o primeiro e todos os que estiverem no meio, eles estão trabalhando em conjunto, em uma rede, mesh, de modo que eles conseguem trabalhar como gateway para os demais, né? Então, esse aqui que tem o sinal mais forte, ele consegue reproduzir o sinal para os demais e de modo com que a gente não perca nunca esse sinal e que a gente não perca esses dados. Então, o grande diferencial também da Foxes está aqui na comunicação, que é um grande Grande Caio. empecilho. Sim,
E em questão de configuração no monitoramento, é tranquilo ou é automático essa conexão deles no Mesh? Isso, tranquilo, tá? A gente vai pegar no app Flux Cloud, eu vou apertar no botão de configuração e automaticamente vai puxar a lista de todos os microinversores que vão estar ali disponíveis nas imediações, tá? Então ele vai, eu vou pegar a lista deles e vai aparecer, por exemplo, se tiver 10, vai aparecer o número de série dos 10 e eu vou conseguir configurá-los conjuntamente. Eu vou colocar a senha o Certo. login e a senha do Wi-Fi local e eles vão configurar todos automaticamente. Certo, você seleciona na hora de configurar e todos vão automaticamente? Show de bola, então. Isso. Na questão do Wi-Fi, sim. Ah, show de bola. Brigadão. Uhum. Isso. Depois a gente vai entrar um pouquinho em detalhes de monitoramento. Aqui a questão das dimensões dele, né? Então, ele tem 4,5 kg. Aqui tem a antena nativa dele também, né? Então, não precisa de nenhuma antena externa. As dimensões da série Q também, aqui, ó, 35 centímetros por 27. Então, um tamanho adequado, né? Então, tá tudo aqui dentro. Não precisamos nos preocupar em colocar qualquer acessório. Aqui, por exemplo, aqui a gente tem a explicação da conexão de corrente alternada, né? E também de corrente contínua. Por exemplo, aqui, corrente contínua, eu vou pegar os módulos e colocar nas entradas PPTs. E na conexão de corrente alternada, como eu falei para vocês, a diferença entre as duas famílias é essa. Aqui na família Q, né, que é o nosso microinversor de 2.4, 2.5, que tem quatro entradas, eu vou pegar o barramento de corrente alternada dele e colocar no conector tipo T. Tá? E assim por diante. Enquanto no nosso modelo da série M, eu colocava esse na entrada do outro e assim por diante, tá? Então tem esse diferencialzinho aqui na conexão dele, de corrente alternada. Então aí vale ressaltar aqui, ó, o cabo que eu vou utilizar, né? Então, por exemplo, se eu pegar um cabo de 4 milímetros, quantos inversores eu consigo colocar? Vamos pegar aqui um microinversor de exemplo. O cabo de 4 milímetros, eu consigo colocar apenas um micro, tá? Porque ele tem uma menor capacidade de corrente. Se eu pegar esse mesmo micro e escolher o cabo de 6, eu consigo colocar dois na mesma cascata, no mesmo trecho de cabo, no mesmo ramo de cabo, né? Então pode ajudar a facilitar também. E também aqui a gente também recomenda, né, um disjuntor para a proteção desse trecho de cabo. Então, tudo isso, essas informações mais detalhadas a gente também tem no manual, né? Então, é interessante sempre casar com as informações do manual, observar elas, as boas práticas, as distâncias, né, as máximas correntes, as máximas tensões, para que a gente possa ter uma instalação exemplar, né? Voltando aqui, agora sim, a gente tem uma imagem mais clara na diferença entre as duas famílias, tá? Então, essa aqui é a família M, essa aqui é a família Q. Então, a diferenciação do conector de corrente alternada dela, né, é que na família M, nesse caso superior, né, de 1 ou 1,2 kW, 2 MPPT, eu tenho esse conector de corrente alternada e esse de corrente alternada. Esse aqui eu coloco no próximo, no da direita, e esse eu coloco no da esquerda. Se não tiver nada na direita aqui, eu coloco um terminal final, né, o end cap, tá? E se não tiver aqui, vice-versa, né, aqui vai para o circuito o quadro de baixa tensão, com as proteções, disjuntores e assim por diante. Por outro lado, esse meu exemplo aqui de baixo, nós temos aqui o inversor da série Q. Aqui eu tenho um único terminal de corrente alternada saindo. Por quê? Porque aqui nesse caso, a gente tem uma ramificação, né, um cabo de corrente alternada que percorre todo, todos os microinversores e vai coletando e cascateando eles, né? No caso ali, como vocês viram, né? Digamos que seja um inversor de 2,5. Então, nesse caso, se for um cabo de 6 milímetros, eu consigo colocar apenas dois, tá? Na mesma cascata, por causa do limite de corrente que esse cabo suporta. Então, eu posso escolher entre cabo de 4 e cabo de 6 milímetros, tá? Então, uma grande diferenciação aqui, fizemos um desenhozinho para ficar mais claro. Vamos prosseguir. Então, aqui só um detalhe também, né, sobre a questão do Wi-Fi Mesh que eu falei para vocês.
Então, os microinversores entre si, eles vão estar se comunicando e trocando, e amplificando o sinal e trabalhando em rede mesmo, trabalhando em conjunto, de modo com que aquele que esteja mais distante, digamos que seja esse aqui, está bem longe e o sinal está fraco, né? Ah, um risquinho só, dois risquinhos. E esse aqui que está com o sinal mais forte, três risquinhos, digamos assim, né? Ele consegue servir como gateway para esse número 2 aqui, que está mais longe. Então, essa tecnologia aqui é um grande diferencial em relação à concorrência, porque faz com que a gente preserve os dados de geração e não perca esses dados, né, a qualquer momento. Não prosseguimento. Outro grande diferencial muito interessante, que também é um grande desafio nos microinversores, é a questão da temperatura dele, né? Então, a gente sabe que aqui no Brasil a gente tem uma grande variabilidade de temperatura no inverno, no verão, na região norte, no nordeste, no sul. Então, existem grandes diferenças no Brasil. E um fator essencial de escolha do microinversor é a questão da temperatura. Como é bem sabido no mercado, né, os inversores, a partir de determinada temperatura, eles precisam reduzir a sua potência de saída, de modo que eles possam preservar a saúde dos seus componentes internos, preservar para que não hajam danos, né? Então, alguns componentes mais críticos, a partir de determinada temperatura, podem sofrer danos. E isso é indesejável. Por isso que, via software, né, o inversor, ele reconhece esses padrões e começa a limitar a temperatura. De fato, esse na verdade é um grande diferencial Fluxys, porque vocês podem ver aqui que a temperatura com que ele começa a limitar a geração é a partir de 85 graus Celsius, tá? Enquanto a maior parte dos concorrentes, a partir de 80 graus Celsius já começaria a limitar a sua produção, tá? Então aqui, muitos inversores Fluxys instalados no Nordeste brasileiro hoje, por exemplo, lá em cima do telhado, no verão, 35, 38 graus, e não limitam a geração, tá? Então, um grande ponto de sucesso dos microinversores Fox é esse. Ele começa a limitar a temperatura somente após 85 graus de temperatura interna, tá? Então, existe uma correlação entre a temperatura interna e externa, mas o microinversor em si, ele considera a temperatura interna para realizar esse controle, tá? E também aqui outro diferencial interessante é a alta compatibilidade com diversos tipos de módulos, né? Então a gente trouxe alguns módulos disponíveis no mercado e verificou aqui que não existe nenhum tipo de problema em casar tensão e corrente desses módulos, de modo que a gente não vai ter ceifamento de potência, tá? Então esse é um outro grande diferencial Fluxys, é que a gente consegue eliminar diversos problemas, né? Ao fazer um produto robusto. Então, podem ver lá, a Foxes nem sempre vai ser o produto mais barato. A Foxes vai lutar sempre a ser o produto melhor, de maior qualidade, porque a gente tem um produto com uma equipe muito experiente em projeto, muito experiente em fabricação e temos um suporte nível nacional, tá? Então, alguns diferenciais interessantes. Também trazemos aqui uma tabela de comparação com concorrentes, tá? Então, a gente eliminou aqui o nome, né? Marca A, marca B, mas é só para mostrar que o nosso microinversor, ele vence em todos os critérios, né, basicamente. Todos os critérios ele vence a concorrência. Então, em máxima corrente de entrada, a maior parte trabalha com 16, 14, 18 amperes. Nós trabalhamos com 20. E em compatibilidade de módulos, a maior parte trabalha entre 300 e 500 watt pico, enquanto o nosso inversor trabalha entre 365 e 700 watt pico. Própria potência de saída, a maior parte dos microinversores disponíveis no mercado hoje estão entre 2 e 2,2 quilowatts, tá? Ó, 2,25 esse aqui. Enquanto o nosso tem 2,4, 2,5, tá? Temos modelos mais potentes, né? Maior potência de saída, tá? E a questão do Wi-Fi, que também é muito interessante, né? Wi-Fi Mesh, questão da garantia e assim por diante, tá? Lembrando a garantia de 15 anos para o microinversor Foxes. Como a gente está falando de mercado, né? Então tem o mercado no micro, mercado no string, mercado do híbrido. A gente fala rapidamente o porquê, né? Da aplicação dos micro, outros tipos de desafios no mercado. Como, por exemplo, a gente sabe que a geração distribuída está crescendo muito no Brasil, a potência instalada crescendo. Com isso, a gente tem alguns desafios, outras oportunidades. Mercado, o marco legal está vigente desde 2022. E a alta no preço de energias, né? Ajuda o mercado de geração distribuída porque o payback desses sistemas começa a ficar melhor.
Bom, já falamos 35 minutos, vou dar uma aceleradinha. O que eu queria falar com isso aqui? A questão da inversão de fluxo, tá? Rapidamente, por quê? Porque nós temos um microinversor de 2,4 kW, 2,5 kW, com o qual, pegando 3 unidades dessa, eu ainda me adequo perfeitamente ao artigo 3, inciso 3 do artigo 73 da REN 1098 de 2024. Ou seja, se eu tiver 3 microinversores de 2,5 nessa instalação, eu ainda estou me adequando perfeitamente no fast track, ou seja, esse projeto não, não passa pela obrigatoriedade de análise de inversão de fluxo, tá? Então ele vai ter uma aprovação mais suave e mais rápida. Vale ressaltar também rapidamente que esses demais critérios também podem ser cumpridos, né? Esse aqui é uma questão de cálculo, então depende bastante, e esse critério aqui pode ser cumprido também com grid zero dos inversores Foxes. Outra aplicação interessante, né, instalações antigas, onde eu não acho, às vezes um módulo quebrou, um módulo danificou e eu não tenho mais um módulo para compor aquela série, né? Então, muitas vezes eu posso pegar e colocar um microinversor para aquele único módulo, porque ele é um módulo diferente dos demais, né? Então, uma aplicação também interessante que pode ser colocada lá. Então, é comum, né, a gente não achar mais aqueles módulos 380, 400 no mercado, e eu vou ter que, um módulo está com um problema, eu tenho que substituir. Então, se eu não achei esse módulo, eu vou lá e boto outro parecido, ou e fecho a string, ou então coloco um módulo novo e coloco um microinversor separado, tá? Então também existe essa aplicação que é interessante para microinversor, além da aplicação de sistemas sombreados ou sistemas com águas de telhado muito repartidas, onde não cabe uma string, né? Então estamos caminhando para o encerramento, né? Mas vamos falar aqui da qualidade Foxes. Qualidade é sempre a nosso pilar, né? Qualidade, atendimento e presença nacional. Então, primeiramente, a gente fala um pouquinho da plataforma, né? Então, para quem não conhece, tem o Foxes Cloud. Foxes Cloud está disponível na iOS, disponível no Android. E, inclusive, a gente está lançando o Fox Cloud 2.0, que está ficando ainda mais legal, uma plataforma ainda mais amigável, mais fácil de compreender e de configurar. Tá? Então, quem não conhece o Fox Cloud, eu recomendo fortemente que baixe aí o Fox Cloud 2.0. E que se não tiver conta, tem a conta de demonstração, tá? Então dá de usar a conta de demonstração para saber como é, para ver os sistemas que estão lá, ver como é que configura, como é que é a tela, como é que é a usabilidade, né? Então lá é possível fazer configuração de parâmetros, upgrade de firmware, diagnóstico de falha, né? Então, a maior parte das falhas a gente consegue resolver de forma remota a partir de configurações, né? Então isso é muito importante também para a questão de operação e manutenção do sistema, ter um bom sistema de monitoramento. Mas agora sim a gente fala um pouquinho de qualidade, tá? Anteriormente falamos da plataforma de monitoramento. Qualidade da Fox é lei, né? Então a gente gosta de falar alguns dos nossos, gosta de expor, né? Alguns dos nossos fornecedores, por exemplo, fornecedores de capacitores, tem a Nippon Chemicon, temos fornecedores de GBT a 1 temos Infineon, temos ah, diversos componentes que fazem a qualidade do produto, né? Então, um produto bom, ele é composto por diversos componentes bons. Então, não basta colocar um componente mais barato lá para ser mais barato o produto. A gente não trabalha dessa forma. A gente trabalha com componentes de alta classe, de alto reconhecimento, porque a gente quer um produto confiável, né? Então, a gente tem um produto que é um microinversor com garantia de 15 anos. Então, a coisa é séria, né, pessoal? Então, a Foxes trabalha com qualidade e trabalha com serviço, que é os pilares da Foxes hoje. Tem a questão da conformidade também, né? Então, a Foxes também foi uma das primeiras no Brasil a estar em conformidade total com as portarias 140 do Inmetro, né? Que é a portaria que entrou em vigência em 2022, que veio a reger, né, todos os inversores on-grid, inversores híbridos, inversores off-grid, módulos fotovoltaicos e baterias, né? Essa portaria passou a regular todo esse tipo de equipamento no Brasil, trazendo qualidade, trazendo mais confiabilidade para o mercado, né? Então a gente tinha muitos fabricantes que não seguiam os critérios, não seguiam as regras, e o Inmetro veio a colocar essas regras muito importantes para o mercado e consolidar o mercado com qualidade, né? Então a Foxes está trabalhando sempre muito perto dos órgãos reguladores, né? De modo que a adequar e a propor soluções mais seguras e mais confiáveis para o mercado. Então a gente só gosta brevemente, né, sobre como é o processo de certificação, que envolve dezenas de testes, né, de interação com a rede, de proteção,
sobre a tensão, sobre tensão, sobre a frequência. Então, a Foxys, a questão de certificação é uma coisa muito séria, essa noção geral para o pessoal também. E é claro, né, após a certificação, temos a, fazemos parte, então, do Programa Brasileiro de Etiquetagem Fotovoltaica, e vocês vão começar a se deparar com essas etiquetas padrão e metro, tá? No procedimento, o GPI, travou aí, tá? Estão ouvindo bem? Deu uma travada, mas acho que tá voltando. Alô? Oi, Ok, então, voltou, né? voltou. Alô? Caio, voltou Alô? sim, viu? Voltou? Alô? Boa noite, voltou sim. Então, já estamos finalizando, pessoal. Sei que o tempo está correndo rápido. É muito assunto, é muito detalhe. Então, o objetivo hoje era trazer uma introdução, né? Então, algumas boas práticas são regras gerais, né? Para todos os fabricantes e para todos os linhas de inversores. Então, questão de distâncias, questão de cabo que pode ser utilizado, da máxima e mínima bitola, né? Então, tudo isso deve ser observado e recomendo fortemente sempre olhar o manual de instalação para que a gente tenha um resguardo com os padrões do fabricante, que no caso somos nós, porque esses padrões são os padrões nos quais a gente testa o produto, né? Então, a gente garante a operação ótima do produto naquelas condições de instalação. Então, vamos dar mais uma geralzinha aqui sobre suporte, né? Muitos de vocês aqui eu já vejo que tem algumas pessoas, integradores conhecidos da Foxes, então o pessoal já conhece o nosso suporte. Então, a gente está com uma equipe hoje com quantos engenheiros? 7 engenheiros de pós-venda. Então, a gente está totalmente preparado para todas as demandas do mercado. Estamos sempre à disposição do mercado. Tá? Então, já vou ter o telefone de suporte também. E algumas perguntas frequentes. Por exemplo, a gente já comentou sobre isso, né? RSD. RSD é para tensão superior a 120 volts. Então, o nosso micro, ele já está adequado. Necessidade de FCI. Tá? Necessidade de FCI, o dispositivo FCI é para aquela tensão de string superior, quando de fato vai ocorrer um arco, né? Para tensão de nível de microinversor, o arco se extingue automaticamente, tá? É um arco tão fraco que ele se extingue dentro de 2,5 segundos e com menos de 750 joules. Então, todos os nossos microinversores também são testados para o teste contra arco em série e todos eles passam perfeitamente também. Portaria 515 do Inmetro. Questão da garantia. Ah, vou trocar o microinversor, vou abrir, vou trocar algum componente? Não, a Foxys trabalha com substituição completa do microinversor, que é um equipamento totalmente selado, né? Não vale a pena a gente efetuar qualquer tipo de reparo. E também vale ressaltar que o nível, né, a taxa de troca é muito baixa também, tá? Em comparação com as concorrências. Questão do layout. Tá? O nosso Fox Cloud 2.0 ele traz vários benefícios no layout, onde eu consigo determinar onde está o módulo, qual o ângulo, qual é o azimuth do módulo, e de modo que eu consiga identificar qual microinversor está atendendo aquele grupo de módulos. Tá? Então, isso é bem interessante. No Fox Cloud 2.0 eu consigo fazer um layoutzinho ali, né, para identificar como está a questão da instalação do microinversor e saber qual microinversor está atendendo qual grupo de módulos, e assim eu consigo, é claro, acompanhar de modo individual o desempenho daqueles módulos. E como o nosso amigo perguntou, que eu não vi quem era, me desculpa, que estava a tela sem, não conseguia ver quem estava perguntando, mas ele perguntou se a gente precisa cadastrar de um em um, né, na questão da plataforma e no Wi-Fi. Então, a gente consegue cadastrar todos de uma vez só, porque ele também tem a função Bluetooth, né? E identifica os dispositivos nas mediações e coleta o número de série e a gente faz uma configuração de todos de uma única vez. Alguns alarmes aí, questão de sobretensão, subtensão. Então, isso é muito comum em instalações fotovoltaicas, né? Quando a rede tem algumas elevações de tensão.
Então, isso aqui é muito tranquilo de resolver pela plataforma. Tem a questão também do termento, é, dos parâmetros de sobrefrequência, tá? E sobre a temperatura, né? Então, quando passar de 95 graus, ele pode ter esse tipo de alarme. Lembrando que essas são ferramentas, né? Porque é um equipamento inteligente, está todo o tempo medindo todas as grandezas de temperatura, corrente, tensão, potência, energia. Então, ele é um equipamento inteligente e ele vai trazer alarmes de operação. Então, isso é muito natural e, na verdade, é ideal, de modo que a gente possa operar e efetuar controles remotos nesse microinversor e de modo que eu não preciso deslocar minha equipe até o campo, né? A maior parte das vezes eu consigo solucionar esses problemas pela plataforma. Algumas outras alarmes, né, já foram mencionados, questão da falha da rede, da sobretensão da rede. Geralmente isso está relacionado ao padrão de rede que foi escolhido, tá? Então, a gente escolhendo o padrão de rede brasileiro, 220, ele vai estar de acordo com o Inmetro, sobretensão 246 volts, subtensão em 192, 196, aliás. Tá, então ele já vem pré-programado para que a gente facilite o quanto antes, o quanto mais, né? O máximo possível. E agora carregando para caminhando para a reta final, falar um pouquinho de como funciona o suporte no Brasil, né? Então, nossos queridos integradores se deparam com algum tipo de falha, eles podem se comunicar com o nosso distribuidor, que conhece perfeitamente nossos produtos, né? As falhas não são decorrentes do inversor, pode ser do módulo, pode ser de outros componentes, né? De outras proteções. E muitas vezes alguns integradores entram em contato direto conosco. Então, existem esses dois métodos, tá? Mas também recomendo entrar em contato com os distribuidores, porque eles também são altamente qualificados e podem ajudar em 99% dos problemas, tá? E essa seria o contato do nosso suporte, os pilares da operação da Fox no Brasil. Então, um suporte técnico qualificado, veloz, ágil, eficaz, é uma alma da Fox também, no Brasil. Então, quando a gente se deparar com qualquer tipo de problema, nós podemos nos comunicar com a central de atendimento no Brasil, através desse número WhatsApp, né? Onde lá eu vou comunicar com os nossos engenheiros e eles vão ajudar a resolver as falhas. Então, lá nós temos nossos queridos amigos do pós-venda que vão ajudar a resolver de forma rápida, ágil e eficaz esses problemas, tá? Então, para quem ficou até o final, a gente vai fazer um convite para aqueles que ainda não conhecem a Fox, não seguem as redes sociais, para que sigam, né? Que estejam de olho nas nossas redes, porque lá a gente tem os lançamentos de produto, nós temos novidades, sorteios. Então aqui fica o convite, né, Marina, para a gente fazer, seguir as redes sociais. Aqui à esquerda a gente tem o nosso Instagram, onde a gente posta a maioria das instalações, dicas, fotos, treinamentos, sorteios. E temos o nosso LinkedIn, onde é um pouquinho mais sério, então a gente posta outros casos mundiais, lançamentos, presença mundial e tudo mais. Fica também um grande convite para vocês que possam vir ao nosso stand nesse mês de agosto. Nós vamos estar ali em São Paulo, na nossa querida feira Intersolar South America, Intersolar América do Sul, no Centro-Norte, em São Paulo. Então, esse é o momento do ano onde a gente encontra os amigos, né, dos integradores, distribuidores, onde a gente toma um café junto, a gente fala sobre produtos, sobre lançamentos, dá risada, conhece um ao outro. Então, fica o convite para vocês aparecerem lá no nosso stand, no stand R579, no Pavilhão Vermelho, na Expo Center Norte, entre o dia 26 e 28 de agosto. Tá? São 3 dias de muita troca de conhecimento e para fazer bons negócios, tá? E agora eu passo a palavra para a Marina, para que ela possa fazer o sorteio da noite e a gente possa revelar o Felizardo, que seguiu a página, que acompanhou o treinamento e que vai ganhar e vai voltar para casa com um inversor Foxes. Sim, Caio, muito obrigada pela apresentação, foi excelente. Obrigada pela participação de todo mundo que está aqui até agora. Eu sei que vocês trabalham o dia todo, então a gente fica muito feliz que vocês tiraram um tempinho do fim do dia
para estar aqui conosco e ouvir um pouquinho mais sobre os nossos produtos. Mas eu sei que vocês só querem saber do sorteio mesmo. Então, deixa eu só tirar aqui.